Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o assunto aqui é sobre questão de pessoas que diz que está pregando a Bíblia, né? Está pregando o verdadeiro Evangelho. Assim como o Nilton Mendeiro, né? Esse que você está vendo aí na foto. Então, veja esse vídeo, o que ele vai falar, tá bom? Então vamos acompanhar esse vídeo aí, daqui a pouco nós voltamos. As palavras que Davi escreveu e quer colocar isso como contexto de hoje, da graça de Cristo, que nós vivemos pela fé, guiados pelo Espírito Santo da verdade, para glorificar o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai no Velho Testamento, cita versos do Novo Testamento, do apóstolo Jesus, porque Davi, para mim, não é referência nenhuma. Um homem que estuprou uma mulher, mandou matar seu capitão, além de tudo, fez tudo o que fez que desagradou o pai. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Depois ele começou a servir ao império das trevas, como todo judeu faz. Começa no caminho do Senhor e acaba no caminho das trevas, adorando outros deuses. Assim também foi o seu filho Salomão. E a própria Bíblia já denuncia isso. Referência na Bíblia: Jesus de Nazaré, o nosso Messias, o nosso Cristo, e os apóstolos que deram sua vida pelo... Pronto. Irmãos, você veja as pessoas que diz que está pregando a verdade, está pregando o que diz a Bíblia. Aí eu pergunto, o que ele está pregando aí, falando, é bíblico? Claro que não. Então, de onde é? De onde é que ele aprendeu isso? De onde ele aprendeu isso? De dizer que Davi cometeu um estrupou, né? Estrupou a mulher. Irmão, é triste. Então nós vamos para a Bíblia conhecer a toda a verdade sobre Davi, tá bom? Então é só. Ele diz que Davi estrupou Betseba. Que escândalo, irmão. Isso é um escândalo ao Evangelho. Isso é um escândalo com a mentira dessa, né? Então o que acontece é que ele aprende dos próprios teólogos, os estudiosos, né, da lei, da letras, lá no Google. Ele aprendeu isso, foi dos pastores e teólogos do sistema. Se você botar lá no Google, Davi estrupou a mulher, aí você vai ver lá os próprios estudiosos, os teólogos, dizendo que Davi estrupou a mulher. Já em outras partes já não fala que Davi estrupou a mulher. Davi, ele cometeu um adultério. Estrupar é uma coisa e adultério é outra coisa. Vocês dão para entender, amados irmãos, o que essas pessoas querem bagunçar, contradizer a própria Bíblia? Então o que acontece? Por que é que ele está falando isso aí? É porque, meus amados irmãos, os judeus, os falsos judeus que não acreditam em Jesus, eles falam muito, né, de Davi. É que da casa de Davi vai nascer o Messias e tal, cococó. Esses falsos judeus que estão esperando o anticristo, o falso Messias, né, que vai aparecer e muitas pessoas vão adorar esse falso Messias que vai vir de Israel, desses falsos judeus. Então os judeus, eles falam muito de Davi. Os judeus e os pastores da teologia, eles falam muito, né, de Davi para o seu próprio interesse. Então, o que acontece é que o Nilton Mendeiro, revoltado com o sistema, aí ele fica dizendo que Davi cometeu um estupro e que Davi, irmão, era e não era mais segundo o coração de Deus. Irmão, que loucura é essa? Essas pessoas que dizem que estão pregando a verdade, querendo deturbar o Evangelho do Senhor. Vocês estão dando para entender?
Então vamos conhecer a verdade aqui na Bíblia. Bom, olha só. Veja só o que ele acabou de dizer nesse vídeo, né? Olha só. Ele fala que pessoas citam versos do Velho Testamento e quer aplicar no Novo Testamento, dia de hoje. Ô, irmão. Irmão, é muita loucura, né? Muita loucura. Irmão, tem coisas no Velho Testamento, que servem para nós dia de hoje, para nós praticar. Por exemplo, os 10 mandamentos. Quando nós dissemos para os irmãos, as pessoas, não matarás, não podemos matar ninguém, não matarás. Como é que o Nilton Mendeiro pode dizer que não é para trazer nada do Velho Testamento? Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Então tem muitas coisas no Velho Testamento que ainda são mandamentos e leis que não foram abolidos, ok? Muito triste, irmão. Vem aqui agora. Ele diz que Davi não é referência nenhuma para ele. Então o Nilton Mendeiro está dizendo que Davi não é nenhuma referência para ele. É só Jesus, mais ninguém. Você está entendendo, amado? Então o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos ser imitadores dos profetas, né, dos apóstolos, dos discípulos. Primeiramente, né, que nós sabemos, ser de Jesus, imitador de Jesus, primeiramente. E segundo, dos profetas, imitadores, que vai ser a nossa referência. A nossa referência vai ser os discípulos, os apóstolos e os profetas, tanto do Novo como do Velho Testamento. Davi, ele era o profeta, ele era um pastor e rei. Irmãos, eu vou trazer para vocês sobre a história de Davi convertido totalmente. Um Davi que se converteu totalmente e se tornou segundo o coração de Deus, plenamente por toda. Porque Davi, ele era segundo o coração de Deus. Era um homem que fazia justiça, tá? Então o que acontece? Vamos ver aqui, olha só. Eu vou trazer lá, depois de Salmo, claro que Davi também é minha referência. Davi é também minha referência de eu me inspirar no que ele fala lá em Salmo. É incrível, amado irmão, que Davi fala em Salmo. É incrível, tá? Vamos lá, olha só. Ele diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele era, já não é mais. Ele diz que Davi começou a servir ao império das trevas. Então você veja que ele dá o Nilton Mendeiro, ele dá uma força, né? Ele era, e já não era mais segundo o coração de Deus. Ele diz que Davi começou a seguir as trevas. Irmão, misericórdia, amados irmãos. Essa Bíblia, Jimmy King, estou até falando inglês, né? Estou até falando inglês pela primeira vez. Então, amados irmãos, a Bíblia, Jimmy King, que ele carrega, é triste, parece que é a Bíblia dos padres. Será que está escrito na Bíblia dele, Jimmy King, que Davi estuprou a mulher? Que Davi não era mais segundo o coração de Deus? Eu quero que ele mostre na Bíblia dele aí. Porque ele diz que prega segundo as Escrituras, né? O Nilton Mendeiro, ele diz que prega segundo as Escrituras. Mas o que ele está falando aí não é segundo as Escrituras, tá bom? E nós vamos acompanhar o texto aqui já já. Olha só. Ele diz, como todos os judeus faz, começar no caminho do Senhor e acaba no caminho das trevas, assim como fez seu filho Salomão. Vocês estão me entendendo, Maria? Então ele está dizendo que Davi fez igual aos judeus. Começou no caminho do Senhor, Davi, mas depois ele desistiu do caminho do Senhor e começou a servir as trevas. Que Davi começou a servir as trevas e Davi já não era mais segundo o coração de Deus. Então é isso que o Nilton Mendeiro quer dizer. Irmão, que doutrina de demônio são essas desses homens que diz que está pregando a verdade? Irmãos,
Que coisa triste a gente vê isso aí. Certo? Então é como a Bíblia diz, né? É como a Bíblia diz, que no fim dos tempos virão homens, falsos mestres, e virão não só apenas falsos mestres, mas falsos irmãos, os revoltados do sistema, pregando outros evangelhos, como você acaba de ver o Nilton Mendeiro, pregando aí outro evangelho, que Davi estrupou Betseba. Bom, irmão, vamos lá para o grande mistério agora. Vamos lá. Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada sobre a história de Davi. Então você acabou de ver, né? Porque os judeus, os falsos judeus, eles falam sobre Davi. É por isso que ele agora ficou contra Davi por causa dos judeus. Misericórdia, irmão. Irmãos, eu já vi o falso apóstolo Agenor Duque dizendo que Josué não salvou ninguém. Vocês estão dando para entender, irmão, que esses falsos cristãos, esses apóstolos, ficar contra, falando mal de Josué, misericórdia, irmão. Bem assim é o Nilton Mendeiro falando mal de Davi, do profeta do Senhor. Vocês estão dando para entender? Misericórdia. Josué foi que salvou o povo, levou o povo a entrar na terra de Canaã. Josué. E esses homens falar mal dos profetas e do... Irmão, deixa eu parar por aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. 2 Samuel 11. Vamos lá, olha só. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seu servo, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ok? Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no telhado, no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito famosa, né? Então, era uma mulher muito bonita. E Davi se encantou pela boniteza, a formosura de Betseba. O versículo 3, né? 2 Samuel 11, versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxessem ela. Ela veio e ele se deitou com ela. Está me entendendo? Então Davi mandou chamar Betseba, e Betseba veio e Davi se deitou com ela. Vá acompanhando aí. Se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Vamos entrar agora aqui. Então Davi, Nilton Mendeiro, Davi não cometeu um estrupamento. Davi mandou chamar ela, ela veio e a gente sabemos que em uma conversa ali, Davi com certeza encantou, né? Na lábia ali conversando, encantou a Betseba. Daí eles tiveram relação. Irmão, qual é uma mulher que não vai se interessar por um rei? Logo um rei. Qual é a mulher que não vai se interessar logo por um rei? Então houve ali o quê? Um adultério. Houve-se um adultério porque Davi pegou a mulher do próximo. Então adultério é quando você pega a mulher do próximo.
Você pode estar solteiro, mas se você pegar a mulher do seu próximo, que é casada, você comete o adultério. Está entendendo? Então a mulher Betseba, ela foi por conta própria. Ok? Então estupro é uma coisa e adultério é outra coisa. Então a Bíblia diz que Davi cometeu o adultério e não estuprou a mulher. Vocês estão dando para entender? Vamos lá. Olha só aqui. Olha só, vamos acompanhar o restinho aqui. Agora o versículo 26. Então o que acontece? Quando Betseba falou para Davi que estava grávida, aí pronto, irmão. Aí entrou a confusão entre Davi e agora, né? O exemplo aqui que estou falando que realmente aconteceu isso aí, né? Aconteceu isso aí. Não que a Bíblia está dizendo, mas aconteceu. Eita, e agora? Né? O seu marido vai descobrir que você cometeu um adultério. Né? O seu marido vai descobrir que houve um adultério. Então, houve essa confusão aí, com certeza, essa fala com Davi e Betseba. Então, Davi teve um plano em tirar a vida do marido de Betseba. Mas Betseba não estava sabendo disso aí, não. Foi Davi que armou isso aí, sem Betseba saber. Olha só, vamos lá. O versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la. Então, quando Betseba soube que seu marido morreu, ela pranteou, ela chorou a morte do seu marido. Então, Davi mandou buscar Betseba, já que o marido morreu. Olha só. Tornou-se buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ok? Então, depois que Davi fez esse ato mal, Deus não se agradou. Então, Davi ele trouxe a mulher Betseba para sua casa e daí eles se tornaram marido e mulher. Se tornaram marido e mulher. Que negócio é esse de Davi estrupou, pelo amor de Deus? Que negócio é esse de que Davi estrupou? Porque se Davi tivesse estrupado Betseba, claro que Betseba não iria ser mulher de Davi. Não dando para entender, irmão. Então, o que eu quero dizer para os irmãos que no Velho Testamento, eu já publiquei para vocês a prova, que aquele homem que estrupava uma mulher, ele era morto. Nada de casar. Ele era morto. O estrupador que estrupasse uma mulher, ele era morto. Ok? Isso foi antes de Davi. Ok? Deu para entender? Qual é a mulher que vai querer casar com um homem que estrupou ela? Pelo amor de Deus, né? Nilton Mendeiro. Pelo amor de Deus. Você não pode confundir adultério com estrupamento. Estrupar é uma coisa e adulterar é outra coisa. Então quer dizer que uma pessoa que é casado, que adultera, comete o adultério com sua mulher, quer dizer que essa pessoa, Nilton Mendeiro, esse pastor estrupou a mulher? Pelo amor de Deus, né, Nilton? É triste, muito triste. Tá certo? Então tá aqui a prova, né, para os irmãos, sobre a história de Davi. Então chegou o momento da história de Davi, que ele chegou no momento que ele se tornou um homem espiritual tão grande, tão grande. Eu vou mostrar para você em Salmo. Então, Nilton Mendeiro, Davi, ele aconselhou seu filho, Salomão, que não se aparte do caminho do Senhor. Davi ele se apegou a Deus e nunca mais fez nada de mal. Davi se apegou a Deus com todo espírito e alma e morreu na fé. Morreu, né, na fé do Senhor. Então Davi, antes de morrer, ele alertou seu filho Salomão. Está na Bíblia, tá?
não abandone o caminho do Senhor. Então Davi alertou o próprio filho para que Salomão não faça igual aos outros reis que Deus botava no trono, e esses reis que Deus botava no trono se rebelava contra Deus e fazia o povo de Deus pecar. Vocês estão me entendendo? Então Davi, ele alertou seu filho. Então Newton Mendeiro, não queira pegar Salomão e dizer que Davi era igual a Salomão. Pelo amor de Deus, né? É triste, irmão. Muito triste. Tá bom? Então o Newton Mendeiro, ele prega muita heresia, que é triste. Que não existe essa coisa de confessar Jesus, que não sei o que não sei o que. Mas está na Bíblia o nós confessar Jesus diante dos homens? Claro que está na Bíblia. Mas dizer que não existe essa coisa de confessar Jesus. Irmão, estão querendo matar, tirar da Bíblia o que é verdade. Então fique atento com esses falsos cristãos revoltados do sistema. Irmão, são carnais essas pessoas. Estão pregando na sua carne, carnalmente, e não, eles não pregam espiritualmente, do Espírito Santo. Não, o que ele prega é da carne. Para dizer que Davi estuprou a mulher, pelo amor de Deus, tá bom? Bom, amados irmãos, então, Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui, para eu me lembrar. Deixa eu ver. Ok, irmão, entendeu? Então, esses pastores que falam de Davi, só fica falando dos profetas. Esses pastores estão iguais, presta atenção. Esses pastores do sistema estão igual aos fariseus, só falando do homem. Aí eles pegam a história de Davi para os próprios interesses deles. Eles pegam a história de Josué para o próprio interesse dele, falando assim, que Deus vai abençoar, Deus vai trazer prosperidade, cococó. Então é assim que esses fariseus estão fazendo. Eles estão honrando mais o Velho Testamento, os homens, né, os profetas do Senhor, do que o próprio Jesus Cristo. Eles estão falando mais da história de Jó, é a história do oleiro, né? Do vaso, do oleiro. Estão, irmão, o que eu quero dizer para você é que as igrejas já entraram para o judaísmo dos fariseus. Só falam mais dos homens, né? Dos profetas do Senhor. Tá bom? Então é isso aí. Então, se desperte para os Judas Iscariotes, né? Os que estão traindo Jesus, que estão pregando outros evangelhos. Ok? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Acompanhe os vídeos sobre a Trindade e daqui para de noite, né? Vai estar no meu canal os dois vídeos que eu fiz ao vivo com 50 minutos. É incrível o que você vai ver nesses dois vídeos ao vivo que eu fiz. É incrível a verdade que não existe três deuses. É incrível, tá bom, amado? Então não perca quando vai aparecer. Eu já fiz esse vídeo ao vivo, aí vai demorar para entrar no canal, lá para de noite assim, ok? Não perca, que é incrível, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais.